Também não é para menos. A letalidade e a velocidade do contágio do coronavírus mantiveram as pessoas longe dos consultórios médicos. Aquele check-up obrigatório para muita gente ficou em segundo plano. O cardiologista Paulo Siconha até entende a preocupação dos pacientes, mas, segundo ele, isso não é nada bom. A pandemia, principalmente no início dela, né, no ano de 2020, assustou muito as pessoas, né? E esse susto que todos nós levamos, né, fez com que as pessoas se afastassem um pouco do consultório médico por medo, né, por medo mesmo. Então isso gerou uma insegurança muito grande, né? No começo as pessoas não tinham muita noção do que poderia se fazer, do que não poderia, qual que era o risco, né? O que usar para prevenção. Então, o começo foi um pouco bem delicado a situação. Então, muitas pessoas ficaram em casa, né? E não procuraram o médico, né? Para fazer o check-up anual. E isso é uma coisa perigosa, porque o Covid é uma doença muito grave, né? Mas as doenças cardiovasculares também são graves e elas continuam, mesmo numa pandemia, né? E a pandemia, por outro lado, ela traz algumas consequências, né? Por exemplo, aumenta o sedentarismo, a pessoa fica mais em casa, deixa de se exercitar. O que acontece? Acaba comendo mais, ingestão de carboidratos numa quantidade maior, ganho de peso, né? E isso faz com que possa aumentar as doenças cardiovasculares, tirando ainda mais, né, falando do estresse que isso pode gerar também, que hoje é um dos grandes fatores de risco para a doença do coração. É claro que o coração é um órgão vital para a vida, mas o nosso corpo depende de uma engenharia anatômica que é muito mais complexa. Os sistemas são interligados e, por isso mesmo, funcionam em cadeia. Temos que lembrar que não é só o coração que precisa de check-up anual, tá? As mulheres precisam ir no ginecologista, né? Os homens precisam ir no urologista por causa da próstata. Todos precisam ir no oftalmologista. Então são, né, vários especialistas que você precisa fazer esse check-up anual. Do ponto de vista da parte do coração, né, em específico, né, é muito importante, né, a gente cuidar dos fatores de risco que aumentam a probabilidade da pessoa ter um problema cardíaco. Então, está sempre controlando a pressão arterial, que hoje, né, é muito comum as pessoas, cada vez mais jovens, começar com alteração de pressão. Então, o controle rigoroso da pressão arterial, o controle rigoroso da glicemia, que é outro fator de risco extremamente importante para a prevenção das doenças do coração. Então, controlar bem o açúcar, né? A pessoa que é diabética, ter os níveis controlados. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Outra coisa que tem que estar sempre dentro do normal seria os níveis de colesterol e triglicérides, que também se encaixa como outro fator de risco das doenças do coração, né? Além do controle do peso, né, da orientação para o paciente fazer uma atividade física, né? Os exames que têm que ser solicitados todos os anos, né? Claro que aí é uma coisa muito individualizada, né? Cada paciente, dependendo das suas patologias, né, será realizado uma avaliação, mas sempre individualizada. E sabe aquela história de que o check-up tem que ser feito anualmente? Não é bem assim. E aí vale o ditado popular: cada caso é um caso. Um check-up de rotina seria anual, uma vez por ano. Agora, se o paciente tomar medicamentos, se o paciente tiver com os exames alterados, aí a gente já orienta num período menor, tá? No mínimo cada 6 meses. E o check-up nada mais é do que cortar o mal pela raiz.
é como fazer a checagem dos itens mais importantes de um carro para evitar que ele nos deixe a pé durante a viagem. O check-up é a prevenção, né? É a prevenção das doenças, onde você consegue um diagnóstico precoce e um tratamento, né, também precoce antes que aconteça o evento. Por exemplo, uma pessoa que tem fatores de risco, uma pessoa que tem sintomas e sinais que sugerem alguma patologia, você, na maioria das vezes, consegue fazer uma avaliação e se antecipar. Você consegue se antecipar à doença. Então, você consegue fazer um tratamento antes que essa doença apareça. Então, o check-up serve para isso. Por isso que o homem também, por exemplo, tem que fazer o exame de próstata. Para quê? Para fazer uma prevenção do câncer de próstata. A mulher tem que fazer o exame da mama. Para quê? Para prevenção das doenças da mama. Então, tudo isso é uma prevenção, tá? Então, é antes que se instale a doença. E aqui, como é que fica? Com a pandemia, a saúde mental de muita gente não anda lá essas coisas não. Então, a dica é a gente bater um papo com o nosso médico para saber como vai a nossa cabeça. Olha, a saúde mental hoje em dia ela é extremamente importante, tá? Em torno mais ou menos de 30% dos pacientes que procuram o consultório, eles estão com algum transtorno, principalmente transtorno de ansiedade e depressão. Por quê? Por que está acontecendo esse aumento dos transtornos mentais? Porque houve uma mudança muito brusca, né, na rotina das pessoas. Principalmente, eu sempre falo, as pessoas mais idosas sofreram muito. Por quê? Porque o idoso tem uma rotina. Eles acordam, eles vão no mercado, eles vão na padaria, depois eles vão tomar um café na casa do vizinho. E isso foi cortado. Você entendeu? Então ele sente muita falta, né? O convívio familiar também do final de semana, do domingo. Então os idosos sofreram muito. Então, como eles já têm uma propensão muito grande para quadros depressivos, né? Então a saúde mental sempre tem que ser abordada durante uma consulta médica, tá? Em todas as especialidades. O distanciamento físico e a vacina estão sendo armas importantes no combate à Covid-19. Assim que a poeira da pandemia baixar um pouco, é hora de restabelecer aquela velha e antiga relação entre médico e paciente. Como tudo na vida, isso também é uma questão de tempo. Agora, com o aumento da vacinação, né, com a vacina avançando nas faixas etárias, né, isso vai dando uma maior segurança para o paciente voltar a fazer os check-ups anuais. Tá? Vai dando uma segurança maior para ele fazer os exames, né? Vai dando uma segurança maior para ele voltar a fazer, então, esse controle que é extremamente importante e que ficou meio perdido, né, durante o ano passado e esse começo desse ano. Então, eu acredito que daqui para frente, com o avançar da vacinação, né, os pacientes vão ter maior segurança em fazer esse check-up anual que é tão importante para a nossa saúde.